Bom dia, meu nome é Ana Paula, eu faço parte do curso de Negócios Imobiliários da Universidade de Vassouras e hoje eu vou apresentar mais um projeto integrador com o tema Direito do Consumidor no Mercado Imobiliário. Qual o objetivo do meu trabalho? É mostrar como equilibrar as relações de consumo em função da desigualdade das partes contratantes. Que o fornecedor deve ter conduta ética e respeito aos direitos do consumidor. Em síntese, cumprir as boas práticas. Definição do direito do consumidor. É o ramo do direito que atende às relações de consumo, ou seja, aquelas travadas entre fornecedor, aquele que disponibiliza o produto ou serviço no mercado, e os consumidores, aqueles que consumem esse serviço como destinatário final. Ele é amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90. De Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, a Constituição Federal de 1988, pela primeira vez, inscreveu a defesa do consumidor entre os direitos fundamentais. Até então, o Brasil não contava com uma proteção justa e sistematizada para o consumidor, em razão da sua condição de sujeito vulnerável no mercado. Ao colocar a defesa do consumidor como obrigação do Estado, prevista no rol dos direitos e garantias fundamentais, o texto constitucional ele se tornou a cláusula pétrea, ou seja, não pode ser eliminada nem alterada por emenda. Mais adiante, o texto afirma que a ordem econômica, entre outros princípios, deve observar a defesa do consumidor. Por fim, nas disposições constitucionais transitórias, ficou estabelecido que o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, teria que elaborar o Código de Defesa do Consumidor. Embora fora do prazo, a Lei 8.078 foi promulgada em 11 de setembro de 1990, entrando em vigor 6 meses depois. O Código de Defesa do Consumidor colocou o Brasil numa posição de vanguarda na defesa dos direitos do consumidor e se tornou um importante marco do fortalecimento da cidadania. A história do direito do consumidor. Direito do consumidor é um ramo relativamente novo no direito, principalmente do direito brasileiro. Somente a partir dos anos 1950, após a Segunda Guerra Mundial, quando surge a sociedade de massa, com contratos e produtos padronizados, é que se iniciou uma construção mais sólida no sentido de harmonizar as relações de consumo. Os consumidores passaram a ganhar proteção contra os abusos sofridos, lembrando-se uma preocupação social, principalmente nos países das Américas e na Europa Ocidental, que se destacaram por serem pioneiras na criação dos órgãos de defesa do consumidor. Como direito novo, o direito do consumidor busca inspiração no direito civil, comercial, penal, processual, financeiro e administrativo, para de uma forma coerente atingir seus objetivos sem ofender os demais princípios e regras existentes. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para apresentar o nosso trabalho, né? Eu vou dar continuidade na apresentação. Eu vou falar agora sobre o direito do consumidor no mercado imobiliário. Estes direitos não são só aplicados ao consumidor imobiliário, mas a qualquer consumidor. Entretanto, serão citados os mais utilizados e aplicados ao direito imobiliário. Vejamos alguns pontos, né? Informação adequada e clara, inclusive quanto ao preço. Todas as informações referentes ao imóvel que está sendo comprado devem ser claras, como preço, forma de pagamento, metragem, prazo de obra. Proteção contra métodos comerciais desleais, bem como contra cláusulas abusivas, incluindo publicidade, dentre
elas podemos citar vendas casadas, ainda publicidade abusiva e enganosa. Exemplo, metragem inferior à contratada, materiais de qualidade inferior aos contratados, obrigação de pagamento de condomínio antes da entrega de chaves e a efetiva posse. Modificação de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais, bem como a sua revisão. É direito do consumidor a possibilidade de revisão contratual, quanto as prestações se tornarem excessivamente onerosas, sendo levadas em consideração sua realidade financeira. A reparação por danos morais e patrimoniais individuais. O consumidor tem o direito ao ressarcimento de todo dano moral ou patrimonial que sofrer. A inversão do ônus da prova, como o comprador é a parte hipoficiente da relação com a construtora incorporadora. Incumbe a vendedora provar os fatos alegados pelo comprador, proporcionando maior equilíbrio entre as partes. Já que citamos alguns direitos básicos do consumidor imobiliário, é hora de citar como exemplo alguns problemas que podem acontecer nessa relação contratual. Vejamos aqui. Vícios da construção, cobrança de taxa, comissão de corretagem, vícios da construção, revogação do direito de inversão do ônus da prova que pode constar como cláusula contratual, venda casada, entre outras diversas situações que versam sobre o direito do consumidor na esfera do direito imobiliário. Conclusão. O direito imobiliário é um ramo de atuação que está sempre em evidência, sendo procurado cada vez mais por advogado que pretende se especializar em uma área de atuação, justamente pela abundância de opções e de trabalho. O advogado que se especializa na área precisa conhecer e compreender diversos ramos do direito, como o direito do consumidor, da propriedade, da família, direito contratual, entre outros. Além disso, precisa ler diversas legislações diferentes que abordam pontos específicos. Mesmo assim, o direito imobiliário apresenta um leque de atuação bastante diversificado, podendo o profissional especializado na área optar por trabalhar como advogado processualista contratual, administrativo ou até consultor na área, dependendo do seu interesse em que o nicho que quer atuar, né? É muito amplo. E aqui tem para vocês as referências bibliográficas, né? Nós consultamos, se vocês quiserem consultar, tá aí para vocês. Obrigada e até a próxima.